Porque eu vendo muito e não vejo a cor do dinheiro. Esse é o tema do Café com Insights número 158. São 158 manhãs vindo aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight com você, né, para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Eu sou Vivi Madureira, especialista e professora em marketing, e eu criei e fundei o Marketing para Festeiras, que é uma escola de negócios para profissionais de festas. Eu tive um ateliê de festas por 10 anos e ali eu identifiquei uma série de lacunas ali que, com a minha experiência como mentora de negócios, certamente eu poderia contribuir com esse setor que é tão promissor, que é tão lucrativo, mas ao mesmo tempo é tão carente, né, de formação, de instrução e de profissionalização. Então essa é a nossa missão diária aqui. Esse conteúdo ele é compartilhado através de uma live aqui no Instagram. E depois, então, ele é disponibilizado apenas por alguns dias no YouTube e depois, então, ele fica apenas restrito aos nossos alunos, aos alunos do nosso curso de gestão lucrativa Excelência em Festas, né? Então, seja muito bem-vindo quem está aqui ao vivo aqui comigo. E hoje eu escolhi um tema, né, sobre por que eu vendo muito e eu não vejo a cor do dinheiro. Eu trouxe esse tema porque alguns dias atrás eu atendi uma empresária que vende consideravelmente bem, que tem um faturamento muito bacana, mas ao mesmo tempo está endividada, né? Ela está com uma dívida no cartão de crédito, ela está com uma dívida no cheque especial da conta da empresa e ela veio pedir minha ajuda e eu fiz com ela uma sessão de diagnóstico da empresa dela. E nesse diagnóstico, e na verdade, quando ela veio falar comigo, ela falou: Vi, meu faturamento tá legal, minhas vendas estão legais e tal, mas eu tô endividada. Então, qual que é o meu plano? É contratar mais uma pessoa para eu conseguir vender mais, para eu conseguir atender mais clientes e conseguir sair dessa situação, né? Essa foi a solicitação dela e veio validar comigo, sabe? Essa ideia. Então, daí a gente fez uma sessão de diagnóstico na empresa dela para identificar se essa era a melhor saída. E quando ela já disse, vou contratar mais uma pessoa para conseguir vender mais, para conseguir sair dessa situação, eu disse para ela assim: vamos lá, que agora é hora da gente olhar, na verdade, a origem desse problema, né? E aí eu identifiquei uma série de coisas que eu vim compartilhar aqui com vocês, né? Que essa história, por que eu vendo muito? Porque o faturamento dela é legal. E por que ela tá endividada? Em tese, uma empresa que vende bastante, que tem um volume considerável de vendas, de clientes e coisa e tal, não é para estar endividada, é para estar lucrativa, é para estar crescendo, né? Então, quais são os possíveis problemas? E eu falei para ela, para de vender. Eu falei para ela, você não vai contratar ninguém por enquanto. E pelo contrário, você, por favor, não venda mais nada. Porque muito provavelmente você está com um problema muito sério de precificação, né? Então essa é a principal razão pela qual você pode estar vendendo muito e não está vendo a cor do dinheiro, ou até pior, como era o caso dessa empresária, de estar endividada, né? Então, muito provavelmente existem sérios problemas aí de precificação. Certamente você não está considerando todos os custos fixos, os custos variáveis, o seu tempo de confecção, de produção, de mão de obra. Provavelmente você está deixando escapar aí pelo ralo algum custo que você não está considerando na sua precificação. Pode ser também que você não esteja considerando uma margem de lucro suficiente que sustente a sua empresa, né? Como vocês sabem, é o lucro que sustenta a empresa, é o lucro que é o fermento que faz a empresa crescer e prosperar. Então, certamente ali tinha um problema de precificação. Uma outra questão também que muito provavelmente está acontecendo nessa empresa e pode estar acontecendo em outras e nas de vocês também, que estão me ouvindo aqui hoje, é o custo alto demais, né? O custo fixo alto demais, o custo variável alto demais e gastos excessivos. Às vezes são gastos do dia a dia que a gente não percebe. É uma conta na padaria para comprar um lanche para a equipe, é uma fita adesiva a mais que você comprou, é um pacote a mais de balão que você comprou. Às vezes é uma bobaginha, gente, mas são pequenos dinheiros, mas que vão indo para o ralo. E na hora que esses dinheiros, né, esses dinheirinhos, eles vão para o ralo, você acaba então comprometendo a saúde financeira da sua empresa, né? Então, custo fixo elevado, custo variável elevado, gastos excessivos desnecessários, tudo isso pode fazer com que você comprometa
a saúde da sua empresa e que você, então, esteja vendendo muito, mas não esteja vendo a cor do dinheiro, né? Olha só, cidade do interior é complicado porque se cobrarmos o preço que realmente deveríamos cobrar, não conseguimos vender. Olha só, esse comentário que a gente recebeu aqui hoje dá certamente um conteúdo para um Café com Insight. Vou deixar anotada essa sugestão aqui para a gente trabalhar mais a fundo esse tema. Mas veja, vale a pena baixar o preço por conta da concorrência e não ter lucro e não ter um negócio bem sucedido? Vale a pena trabalhar nessa área com essa atividade se não tiver resultado esperado? É uma pergunta que eu jogo para vocês aqui. Se quiserem comentar aqui, vai ser muito legal, né? Então, eu acredito, gente, que se for para trabalhar de graça, se for para trabalhar tendo prejuízo, que era o caso dessa empresária que eu atendi dias atrás, de verdade, eu prefiro ser CLT. Eu prefiro ter um garantido no final do mês, eu prefiro ter férias, eu prefiro ter 13º, ou eu cobro o que realmente o meu trabalho vale, me posicionando corretamente, construindo a minha marca de uma forma sólida, de uma forma consistente e coisa e tal, ou é melhor não empreender nessa área, né? Enfim, fazer outra coisa, de qualquer forma, né? Porque nesse caso dessa empresária, mais do que não ter lucro e mais do que não estar sendo remunerada, ela estava endividada. Então, até que ponto vale a pena continuar nessa situação? Quando ela me apresentou os números, eu perguntei para ela, até quando você aguenta, até quando você suporta estar nesse cenário? Ela falou, Vivi, não sei, porque eu já tô perdendo sono. Eu falei, então, gente, às vezes é uma decisão que a gente tem que tomar, se vale a pena a gente continuar nessa situação ou não. E aí, se tiver mais gente nessas circunstâncias, né? Na live de ontem, eu falei sobre exatamente como concorrer, né? Como lidar com a concorrência desleal. Então, eu recomendo, tá aqui disponível ainda no meu feed, que vocês assistam isso, né? Porque essa história de que se eu tiver que cobrar o que eu tenho que cobrar mesmo, eu não consigo vender. Então, eu vou baixar preço. Aí tá bom, então eu vou baixar preço, eu não vou ter lucro, eu vou me comparar ali, eu vou me basear no preço da concorrência e vou levando a vida. Não foi com esse intuito que vocês começaram a empreender? Ou eu tô errada disso, né? Então eu tenho certeza que vocês começaram a empreender para ficar mais perto, muitas de vocês, para ficar mais perto da família, ficar mais perto dos filhos, para você ter a sua remuneração, para você ter a sua liberdade de tempo. Agora, o que adianta você estar mais perto da sua família, você ter liberdade de tempo e você não ter o resultado financeiro que você precisa, espera e merece ter, né? Então, são questões aí pra gente avaliar, né? Então, certamente uma empresa que fatura muito e não vê a cor do dinheiro tem uma questão aí de custo fixo, custo variável e gastos excessivos desnecessários. Tem que ter ali, então, um maior controle financeiro de todo o dinheiro que entra, de todo o dinheiro que sai da sua empresa. Uma outra razão também pela qual vocês podem não estar faturando muito, vendendo bastante e não vendo a cor do dinheiro é ter um investimento excessivo em acervo, ferramentas e materiais. É tentador quando entra muito dinheiro na empresa, né? Porque, eu tô considerando que você está no cenário de quem vende muito e não vê a cor do dinheiro, certo? Então, se você está nessa situação, pode ser que você não esteja vendo a cor do dinheiro, porque você está investindo demais em acervo, ferramentas e materiais. Que são coisas que você fala, nossa, eu vou investir em mais painéis, eu vou investir em mais ingredientes, porque eu quero fazer a minha empresa crescer. Mas nem sempre esse investimento é feito de forma planejada, de forma estruturada. E daí, então, com isso, você acaba usando o teu fluxo de caixa, o teu giro de caixa para investir em algo que você não tem certeza que você vai usar. Então, às vezes, o seu dinheiro está indo para esses investimentos e ali a gente tem que colocar entre aspas, porque na verdade investimento é aquilo que te dá retorno. Se você está comprando coisas que você não necessariamente vai usar, isso é gasto, isso é custo, isso não é investimento. A gente usa a palavra investimento para comprar aquilo que a gente quer comprar, mas não necessariamente aquilo vai ser bom para nossa empresa. Então, olhe se de repente o teu dinheiro não está indo pelo ralo comprando coisas que você não precisa comprar. Isso é tão sério, isso é tão comum, isso é tão recorrente
que dentro do Excelência em Festas eu convidei uma aluna minha, que inclusive está aqui na live hoje, que é a Sandra, para gravar uma aula pra gente sobre otimização de acervo, para você não ter que ficar comprando acervo loucamente, porque isso pode comprometer o fluxo de caixa da sua empresa, né? Outra coisa também, e daí isso também, gente, esse investimento não sustentável, né, ou não planejado, ele pode comprometer o crescimento da sua empresa, porque ao invés de você investir em algo que vai te dar retorno, se você investe em algo que não te dá retorno, isso fica parado na tua empresa, e tudo aquilo que fica parado é custo, né? E daí se é custo, a tua empresa não cresce, a tua empresa fica estagnada ou declinando. Então, muito cuidado aí nessa questão, né? Outra coisa também, que aqui até no meu relatório a gente colocou como falta de reserva de emergência, na verdade nem é isso, é falta de reserva de lucro, porque lembra, o lucro é o seu fermento, o lucro é o que faz a sua empresa crescer. Então se você não tem reserva de lucro na sua empresa, essa é uma das razões. Se a sua gestão não é orientada para o lucro, se você não tem reserva de lucro, é por isso também que você fatura muito e você não vê a cor do dinheiro, porque você não está fazendo, não faz parte da gestão da sua empresa fazer a reserva de lucro, que é o que a gente ensina lá no nosso método, né? Empresas que fazem reserva de lucro crescem, empresas que fazem reserva de lucro conseguem ver a cor do dinheiro, porque aí ela não deixa com que esse dinheiro, que é a reserva de lucro, vá pelo ralo. Porque, gente, dinheiro parado no caixa é tentador pra gente comprar o que a gente não precisa, né? Pra usar lá na pessoa física e tudo mais. Então, é melhor que esse dinheiro esteja lá na conta do lucro, que você não vai mexer, ou só vai mexer lá no final do ano, no momento de divisão dos lucros, do que você simplesmente deixar no caixa e acabar usando com que você não precisa, né? Muitas vezes a gente compra sem precisar, certo? Então, por fim, o último problema, a última razão pela qual você está vendendo muito e não está vendo a cor do dinheiro é porque a sua gestão, a parte de fluxo de caixa, de controle financeiro da sua empresa, ela não é orientada para o lucro. Muito provavelmente a sua gestão hoje, me corrijam aqui se eu estiver errada, muito provavelmente a sua gestão hoje ela está baseada no seguinte, ó. Você recebe um pedido, você faz um orçamento usando o seu jeito de precificar. Aí você passa o preço para cliente, você recebe esse dinheiro da cliente. Aí o que você faz? Você paga teus fornecedores e o que sobrou ali é seu. Você passa a mão no dinheiro e coloca na sua pessoa física. Ou então você paga tudo, paga custo variável, que são os custos dos fornecedores, você paga o custo fixo da sua empresa e não sobra nada para você. Se é assim que você está gerindo o seu negócio hoje, com o que sobra, né? Você paga todos os fornecedores, paga a tua empresa, o que sobra vai para você, você tem problema seríssimo de gestão no seu negócio. Se o seu caixa hoje está zerado ou está muito baixo na sua empresa, certamente você tem sérios problemas de margem de lucro. A tua gestão não está orientada para o lucro, porque se ela estivesse orientada para o lucro, você pagaria teus fornecedores, você faria reserva de lucro, você se pagaria e você teria caixa para pagar os custos fixos e ter giro desse caixa para a sua empresa crescer e prosperar. Esse é o método correto de gestão, esse é o método correto lá, o método que a gente ensina no nosso método. Então eu trouxe para vocês um pouco dessa realidade, eu usei um exemplo real de uma empresa que vende muito, é uma empresa que fatura mais de 50 mil reais por ano e que está endividado no cartão de crédito em muitos mil reais, sem contar cheque especial e coisa e tal. E daí quando você pergunta, mas para onde foi esse dinheiro? Em que momento que você se endividou? E a pessoa não sabe responder. Porque existe um problema sério aí de fluxo de caixa, de gasto excessivo, de compras desnecessárias e uma gestão ineficaz, uma gestão inexistente ou um descontrole da gestão, né? E quando as vendas param, exemplo, até maio estava ótimo, junho, julho, agosto baixou muito. Veja, essa é uma realidade
de mercado, tá? Não é só com você, a gente sentiu mesmo uma queda. A tendência segundo semestre é que a gente retome. O que a gente não pode fazer? É desistir. Se essa é a sua empresa, não desista. Porém, ao mesmo tempo que eu vejo que eventos sociais de fato caíram, né? Reduziu, a demanda caiu, e eu observo isso, não é só você que está me contando isso, eu observo um aumento considerável de eventos corporativos. Ontem eu fiz uma reunião com a proprietária de um buffet de Belo Horizonte, e eles fazem cerca de 8 a 10 eventos corporativos por dia. Vocês não entenderam, não ouviram errado não. De 8 a 10 eventos por dia. Os eventos corporativos estão bombando, tá? Então, gente, o que fazer quando as vendas param? É trafegar em outros segmentos de mercado. É isso que vocês têm que fazer. Não depender da sua cidade, da sua região, das clientes que você já atende, né? É diversificar, é aumentar o teu nicho, é expandir o teu nicho de atuação. Não fique dependendo só do infantil, sabe? Não fique dependendo só do casamento. Veja, quais são as suas habilidades hoje, elas permitem você fazer muito mais, atender outros segmentos de mercado. Por que não, né? Então, essa colocação, essa reclamação de que eventos sociais a demanda caiu aí nos últimos meses, ela é geral. Eu tenho várias... Enfim, né, gente? Vocês vão me contando aqui. Ah lá, o mês de agosto está terrível mesmo. E tal. Então, a ideia aí é você diversificar. E aproveitar esses momentos de baixa, gente, para fazer aquilo que você, em tempos de alta demanda, não tem tempo de fazer. Que é o quê? Estudar, se capacitar, organizar a sua empresa, organizar os números, definir as metas. Sabe aquilo que você sempre teve vontade de fazer e não tem muito tempo para executar? Então, ao invés de falar assim, ai meu Deus, e agora? Sei lá, de alguma forma se lamentar, inverte isso. Fala, o que eu sempre quis fazer e eu nunca tive tempo para implementar? Então, assim, por que não estudar? Por que não organizar as finanças da empresa? Por que não planilhar todos os seus custos? Se a coisa tá meio solta, aproveita esse momento de baixa da demanda e ao invés de ficar, ó vida, ó céus, ó azar, bora organizar essa empresa, bora estruturar, sabe, gente? Eu tenho uma coisa, eu vou falar uma coisa muito particular, sabe? Muito particular mesmo. Quando eu sinto que a vida tá estagnada, pode ser qualquer aspecto da vida, tá, gente? Eu não tô falando só profissional. Eu coloco a vida em movimento. O que eu faço? Eu faço um dia de destralhe aqui em casa. Pelo menos a cada 6 meses eu faço isso aqui. O que é isso, gente? Eu separo um dia, uma tarde, um período. Eu fiz isso sábado e domingo aqui. Um pouco sábado, um pouco domingo. E eu juntei assim, um porta-mala do meu carro lotado de doação. Coisas que a gente não usa. Por quê? Coisas paradas na sua empresa, na sua casa. Eu acredito, mas essa é uma visão muito minha, que é energia parada. E energia parada meio que deixa a nossa vida estagnada. Então, quando a vida está estagnada, eu coloco a vida em movimento. Eu tiro tudo aquilo que está parado e eu coloco aquilo para doação. Então, eu lotei um porta-mala só de doação. Roupa, coisas, né, de escritório, cobertor, que mais que foi? Coisas das meninas que elas não usam mais. Ainda tinha alguns brinquedos aqui em casa, né, porque elas já estão grandinhas. Mas aí elas também separaram coisa para doar. Meu marido separou coisa para doar. Coisas assim, gente, que é útil, que pode ser útil para alguém. Coisas de jardinagem, sabe? Que a gente não tava usando aqui em casa e pode ser muito útil para alguém, percebe? Então, eu fiz um momento aqui de eliminar coisas que estavam com energia, que estavam parando a minha energia aqui na minha casa. Então, isso é um jeito meu de fazer isso. Então, se você sente que a sua empresa está parada, está estagnada, que as coisas não estão fluindo, vai mexendo nas coisas, pega para limpar, muda de lugar, muda a ordenação das peças, se era por cor, agora coloca, sei lá, gente, o que vocês vão fazer aí dentro, né? Então, se você trabalha com papelaria, organiza seus papéis, tira as coisas de gaveta, sabe? Porque a gente vai entulhando as coisas dentro de compartimentos, dentro de portinhas, de gaveta, e a gente vai com isso parando a energia, sabe? Pensa, gente, água parada apodrece.
né? E toda vez que eu vejo que tá alguma coisa que dentro de mim tá me incomodando, eu falo, ops, água parada apodrece. Eu vou pôr essa água em movimento, sabe assim? Então, é o que eu faço aqui, é o que eu faço na minha casa. O Café com Insight pra mim, gente, é me colocar em movimento. É sempre ter um tema novo, é sempre usar o meu poder de contribuição, é usar o meu conhecimento para compartilhar com vocês. Então, o Café com Insight é me colocar em movimento. É o que eu faço comigo. Então, o que você pode fazer hoje para se colocar em movimento, para fazer essa energia girar, para isso retornar para você? Porque retorna, gente. A água do rio, ela tem que fluir. Entende? Porque se parar, não vai dar certo. Então não parem, aproveitem esse momento de baixa demanda para movimentar o seu negócio, né? É verdade que só divulgar no orgânico não traz resultado? Eu acho que você não pode depender só do orgânico, gente. Postar no Instagram e esperar o resultado vir não dá. Você tem que ter estratégias de venda e de divulgação e não depender só do Instagram, né? Tanto isso é verdade que lá dentro do Excelência em Festas a gente tem um módulo só de divulgação em marketing digital e que vai muito, muito, muito além do Instagram, tá? Então, sim, eu concordo que só divulgar no orgânico não traz resultados suficientes para sua empresa. Traz resultado? Traz, mas é muito pouco, não, né? Enfim. Ah lá, funciona super comigo isso também, de se colocar em movimento, né? É isso aí. Não precisamos divulgar todos os dias. Veja, quanto maior a tua frequência de exposição, não só no Instagram, mas em todos os pontos de contato, melhor para você e pela sua marca, e para sua marca. Por quê? Ela vai estar sempre sendo lembrada, né, pela sua audiência, certo? Então, Café com Insight é entregue para vocês hoje. Fiquem atentas aí no porquê que a sua empresa não está faturando e você não está vendo a cor do dinheiro. Em síntese, gente, olhe para a sua gestão. Olhe para os seus custos, olhe para os gastos desnecessários, olhe para aquilo que você está comprando que não é investimento, olhe para a tua reserva de caixa, olhe para a tua reserva de lucro. Tem problema aí, tá bom? Certamente, se entra na tua empresa 10 mil e hoje tem zero na tua conta, se entra hoje na tua empresa 50 mil por mês e tem zero no teu caixa da tua empresa, você tem problema sério de gestão. E se você estiver endividada, então, gente, aí é um alerta vermelho, assim, sabe? É uma sirene que eu tô acendendo aí na sua cabeça. É uma sirene que eu tô acendendo aí dentro da tua empresa. Por quê? Certamente você precisa... Porque... Ah, e tem um detalhe, gente, pra eu terminar mesmo agora aqui, né? Que eu já tenho uma mentoria começando daqui 4 minutos. É importante. Se você hoje... Guarda isso, gente. Escreve no seu caderninho do Café com Insight. Se você hoje está vendendo muito e não vê a cor do dinheiro, ou pior, se você está vendendo muito e se você está endividada, pare de vender. Hoje, bloqueia. Fala, não estou aceitando pedidos. Para tudo. Revisa a sua precificação. Revisa a gestão da sua empresa. Porque se você estiver vendendo muito, se você estiver no prejuízo ou empatando, quanto mais você vender, mais fundo você vai cavar esse buraco. E daí sim, se você vender muito, estando no prejuízo, né, e não tendo uma precificação correta, você corre um sério risco de levar a sua empresa à falência. Então pare de vender hoje, se você estiver num cenário como esse que eu coloquei aqui hoje, tá? Isso aqui é uma orientação de mentoria. Quando eu digo pra você, para de vender porque o buraco vai ficar mais fundo, pare de vender, porque eu estou sendo sua amiga ao te dizer isso, tá bom? E se você precisar da nossa ajuda, se você precisar que a gente faça aí uma sessão de diagnóstico na sua empresa para te ajudar a sair dessa situação, é só você nos enviar. Eu tive muitos contrários, eu não entendi, Sol. Enfim. Espero que você tenha um dia maravilhoso, cheio de novos contratos fechados. E se você precisar, então, da nossa ajuda, é só nos enviar um direct que a gente conversa, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem, tá bom? Amanhã, quinta-feira, não teremos Café com Insight, porque eu estarei num evento de empresários logo cedo. Mas na semana que vem, na terça-feira, eu volto, tá bom? Beijo grande, gente!